Oi pessoal, eu sou a Jéssica. E eu sou a Milena, e nós vamos abordar um pouco sobre o que é a transformada de Fourier. E para começar então, vamos entender quem foi Fourier e por que a transformada afinal é dele, né? Jean-Baptiste Joseph Fourier foi um francês conselheiro do exército de Napoleão, um governo que escutava cientistas. Na época que a França invadiu o Egito como estratégia para atrapalhar o comércio entre Inglaterra e Índia, para atrapalhar o comércio inglês, que era a principal oponente francesa da época. Ele foi o responsável por catalogar e enviar para a França a grande parte do acervo egípcio que hoje tem em museus como o Louvre, por exemplo. Como físico e matemático, ele foi um estudioso na condução do calor, no fluxo de calor, e desenvolveu então a transformada de Fourier, que é uma maneira descomplicada de estudar as ondas de um sinal. Mas então, o que é a transformada de Fourier? A transformada é basicamente uma fórmula matemática usada para decompor um sinal ondulatório. Então, a transformada decompõe uma equação. A essência da transformada é você deixar de olhar um sinal do domínio da posição e tempo para o domínio da frequência angular. Então, nós saímos do domínio do tempo e passamos ao domínio da frequência angular. Ok, mas o que significa isso? Vamos lá. O sinal, ele é um fenômeno variável no tempo e no espaço, que contém características da natureza desse fenômeno. O sinal ele pode ser um som, uma voz, um áudio, um raio-x, um feixe de luz, por exemplo. Para estudar um sinal, podemos escrever esse sinal com uma soma de sinais mais fáceis, decompondo esse sinal, que é justamente o que a transformada se propõe a fazer. É como se a gente pegasse um bolo e quisesse descobrir quais foram os ingredientes que compuseram aquele bolo. Ou então, um outro exemplo com ondas seria o exemplo de Isaac Newton, quando ele mostrou o espectro que compunha um feixe de luz. Ou seja, ele transformava um sinal de onda nas suas mais variadas faixas de frequência. Então, o espectro são as frequências que compunham aquela primeira onda. E uma curiosidade, espectro em latim significa fantasma. Então, é só quando nós conseguimos decompor aquele sinal que nós descobrimos o espectro dele, o fantasma que estava por trás, que não aparecia antes. E assim nós delimitamos quais são as faixas daquele primeiro sinal. Agora vamos pensar em um sinal sonoro, uma onda sonora, que tem mais aplicabilidade para a nossa área. A equação diz que um sinal em x de t no domínio do tempo, através da transformada de Fourier, vai ser transformado em um sinal de frequência em x de f, que fica no domínio da frequência. Vamos pensar em uma senoide, por exemplo, um tom puro, que é uma curva matemática que descreve uma oscilação. Lembrando que os sons são dados em Hertz, que é o número de ciclos da oscilação por segundo. Vamos pegar, por exemplo, a nota Lá, 440 Hz. É fácil nós estudarmos ela no domínio do tempo, certo? Domínio do tempo. É só uma onda pura. Agora você imagina uma complexidade de sinais ou uma complexidade de tons sobrepostos, ondas puras sobrepostas. Pode ser um acorde, primeira, terceira e quinta, ou imagina isso em uma orquestra, ou um sinal telefônico, enfim, qualquer tipo de sinal sonoro, onde há sobreposições de senoides, de ondas puras. Como que se faria o estudo dessas ondas? Seria muito complexo. Aqui ao lado vamos projetar alguns exemplos de sinais de somatória de senoides. E aí que entra a transformada de Fourier, que para a gente poder estudar esses sinais complexos, nós vamos decompor esse sinal e olhar ele de outro ângulo,
olhando ele do ângulo da frequência. E aí é que entra a transformada de Fourier, que nos ajuda a decompor esse sinal e olhar ele de outro ângulo. Não olharemos mais o sinal sonoro do ângulo do tempo, em x de t de tempo, mas vamos olhar ele em x de f no ângulo da frequência. Seria mais ou menos assim. Aqui está a onda na linha do tempo e nós olharemos ela desta maneira, e não mais desta, mas desta maneira, no ângulo da frequência angular. É importante destacar que neste caso da transformada de Fourier nós estaremos analisando a frequência angular e não a frequência em Hertz. A frequência angular, ela é o número da frequência em Hertz vezes 2π radiano. São duas grandezas diferentes. Vamos projetar também aqui um gráfico que demonstra como que seria então analisado a onda no ângulo da frequência. Seria mais ou menos desta maneira. Que fica bem mais simples. Resumindo isso, essa decomposição serve para tirar as frequências originais e específicas das suas somas misturadas. A transformada de Fourier serve para filtrar, segmentar e serve para reconhecimento de padrões. Qual a aplicabilidade disso para a área da fonoaudiologia? Bem, tem uma lista de possibilidades. Numa edição de áudio eliminando frequências dissonantes, por exemplo. Num estudo sobre ruído de fábrica, numa cidade, numa rodovia. Em exames na área de áudio diagnosticando frequências de possíveis perdas em pacientes. Fonoaudiologia forense, reconhecimento de digitais, porque sim, a transformada também pode ser usada para tratamento de imagens. Fones de ouvido com supressão de ruído, em exames neurológicos estudando áreas específicas do cérebro, e assim vai. Para finalizar, a teoria da transformada de Fourier diz que nós podemos analisar qualquer som complexo, decompondo esse som em um somatório de tons puros, uma somatória de senoides. E depois da decomposição, é importante a gente lembrar que ainda vamos estar olhando para o mesmo sinal sonoro. O sinal não mudou, o que mudou é o nosso modo de ver esse sinal. É um outro ângulo do espectro. E para nós da fono é importante lembrar que o espectro audível do ser humano vai de 20 Hz a 20.000 Hz. Abaixo são infrassons e acima são ultrassons. E é isso, gente. Tentamos simplificar ao máximo esse assunto que é muito complexo e esperamos que vocês tenham gostado. Não entramos em questões matemáticas de resolução de equação por motivos óbvios. Espero que vocês tenham gostado e entendido a transformada de Fourier.